Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais da Cruzeiro Economia Sem Enrolação. É isso aí, galera, cenário diferente hoje. Parei num Starbucks aqui na estrada, uma barulheira do caramba, mas vou gravar o vídeo assim mesmo, videozão de domingo, importantíssimo. Para quem não sabe, eu estou nos Estados Unidos, em Nebraska, Omaha. Vou botar o mapa na tela aí, a produção coloca, na meiuca dos Estados Unidos. O que eu vim fazer aqui? Anualmente o Buffett faz uma conferência, é o evento mais importante sobre investimentos no mundo, e eu achei que seria muito bacana vir ao evento, fazer essa cobertura para vocês, trazer todas as informações. Então me sigam lá no Instagram, porque além desse evento aqui, eu irei em outro evento importantíssimo também, só não vou falar que a concorrência tá foda, copiando aí na cara de pau as coisas que eu faço aqui no canal, mas me sigam lá no Instagram e me acompanhem aqui no YouTube. Então eu vou falar da semana, juro aqui nos Estados Unidos, juro no Brasil, banco quebrando por aqui. Eu vou explicar o que o governo está fazendo para salvar os bancos e no que isso pode resultar lá na frente. Então, o vídeo está ótimo, eu só peço uma coisa, tá? Na realidade duas, que vocês sigam o canal no YouTube e que me digam aí nos comentários, com essa confusão toda, vocês estão preferindo renda fixa ou renda variável, sabendo que o juro vai cair lá na frente, tá? Então, renda fixa ou renda variável, sem enrolação. Vamos primeiro aqui falar sobre as notícias do Brasil e do mundo. No Brasil, a semana começou com a história do PL, da censura. O Lira ficou com medo, coloco para votar, não coloco. O governo achou que tinha lá os votos suficientes, acabou não colocando, tá? Só que o governo não vai desistir. Vocês viram que eles já pegaram os influenciadores aí, já fizeram reunião essa semana. Então o governo vai atuar numa outra área. Vamos pegar influenciadores, não sei os benefícios que eles terão, né? Nem se eles terão ou não, mas eu acho tudo muito estranho. E o governo vai tentar avançar. Eu acho perigosíssimo, o Brasil não precisa de um PL da censura. Ah, mas tem um maluco cometendo um crime na internet. É um crime, você vai lá e vai punir ele de acordo com o crime. Então, pessoal, muito cuidado, tá? A liberdade, a gente não perde ela de repente, né? Você vai perdendo uma coisa ou outra, de repente, sumiu. Cadê a liberdade? Ninguém sabe, ninguém viu. Até rimou, né? Então, muito cuidado, tá? Mas não passou ainda. Nós ganhamos a batalha, mas a guerra tá só começando. Seguindo aqui, um ponto que me chamou a atenção foi que o governo tá batendo nas big techs, né? Que o Google colocou ali uma tirinha embaixo falando sobre o PL das fake news, né? Então o governo tá falando, o Google não pode se meter, olha lá, o Google se metendo. Olha, eu tô lembrando aqui que na época da história de desmatamento recorde no Brasil, de algumas leis, o Google falava lá. O Google fala de todas as festas que tem. Então, é tipo assim, o Google pode falar o que quiser, mas se for contra o governo vai avançar e tal, isso me preocupa demais. E eu não estou politizando o canal, é porque isso impacta na economia. A gente já vai ver como isso impacta na economia, tá? E também a outra notícia lá de que o Biruliro parece que foi pego na falsificação de vacina. A gente tem que esperar mais informações, só que eu acho que a mídia também tem que separar, né? A notícia do Bolsonaro é legal, tem que dar, se fez crime tem que pagar, mas o Brasil precisa andar. O foco que eu tenho falado com vocês de política aqui é o seguinte, pelo amor de Deus, gente, o Brasil precisa andar. Não tem uma lei aprovada, não tem um projeto, não tem nada começando. O ano já está no meio. Eu já estou no segundo semestre. E o ano não começa, E aí a economia não vai deslanchar. Eu estava agora, que é mais cedo que aí no Brasil, vendo as notícias da madrugada e tal no Brasil. Renner fechando loja, todo mundo fechando loja, Tok fechando loja. A economia não cresce com as empresas fechando lojas. Vocês concordam comigo? Não precisa da economia, eu já te dou o diploma aqui. Fechar muitas lojas cresce a economia? Não. Óbvio que isso tem a ver com juros, a gente também vai ver. Mas tem a ver com a falta de perspectiva. Você olha e fala, o país está parado, foda-se, eu vou fechar minhas lojas. Quando melhorar, eu abro de novo. O meu custo é menor, tá? Também é importante a gente ficar insistindo aqui, né, na questão de que a guerra não acabou, da Rússia e Ucrânia. Muita gente não fala mais sobre isso. A notícia dessa semana sobre a guerra foi a questão de que o Putin disse que os Estados Unidos, através da Ucrânia, utilizaram um drone. Eu não vou colocar a imagem aqui. Ah, tentaram eliminar o Putin com um drone no Kremlin. Cara, eu vi o drone. Tem imagem na internet, né?
Eu vi o drone, ele vai chegando perto ali do Kremlin e dá uma explosãozinha. Gente, pelo amor de Deus, esse drone aí eu tenho em casa, todo mundo tem, deve ser aquele da DJI lá, um dronezinho. Eu imaginei que fosse aqueles drones, sabe, aquele negócio gigante que tem na guerra da Síria e tal, não. Um drone DJI lá, que a molecada tem. Eu achei estranho, acho que é uma forma de ficar se vitimizando e tal, mas tá lá, quem quiser depois olhe a imagem. Falando mais especificamente sobre economia, a grande decisão da semana para o mundo foi a decisão do Fed. O que se decide aqui nos Estados Unidos acaba repercutindo no mundo todo. O Fed aumentou a taxa em 0,25 e sinalizou uma pausa no ciclo de alta, tá? Foi o 10º aumento consecutivo, segundo de 0,25, dentro já das projeções de mercado. Olhando aqui o juro como ele veio subindo, vocês estão percebendo, estava lá embaixo e subiu, agora deve parar, tá? Deve parar. Isso é uma grande sinalização. Eu venho falando com vocês aqui, a crise está grande no mundo. Por que eu estou animado? Porque eu já sei que a gente está chegando no topo. Foda é quando a gente estava no início. O Fed subindo o juro para 1 e falando, olha, a gente vai até 5. Ali você ficava, caramba, vai demorar 6 meses, 1 ano. Agora não. Agora a gente está chegando no topo do juro e mais 2, 3, 4, 5 meses esse juro vai cair. Pelo menos lá no Brasil. Aqui nos Estados Unidos não, tá? As vagas de emprego caíram, mesmo assim não está nada absurdo o desemprego, tá? Eles têm um sério problema de escassez de mão de obra. Isso aqui nos Estados Unidos, na própria Europa, é um tema para um outro vídeo. Esse problema do desemprego, ele é elevado em alguns lugares, mas as pessoas também não querem alguns empregos, o jovem não quer trabalhar em qualquer coisa. Tem aquela história, não sei se vocês já ouviram falar, da demissão silenciosa. O jovem trabalha e aí faz o mínimo e não vai trabalhar um dia, sabe? É uma coisa complicada, a gente precisaria falar separadamente, tá? Então, a crise está chegando, o juro está subindo, mas o desemprego não subiu muito. Que eu fico feliz que não subiu muito, mas aí o governo tem que segurar o juro mais alto por um tempo, tá? Como é que a Bolsa reagiu a essa elevação do juro? Bom, a Bolsa fechou em queda, mas não por causa da alta que eles já estavam esperando, e sim porque o Fed descartou uma queda de juro agora, tá? Mas isso vai acontecer. A questão é que eles estão tentando proteger a economia. A coisa está complicada, a gente já vai ver a história dos bancos. Existe uma crise bancária aqui feia nos Estados Unidos. Na minha opinião, é pior do que parece. São bancos regionais. Essa semana, mais um banco, PacWest Bancorp, derreteu na bolsa. Vocês estão vendo aí, ó. Em um dia, 60%. Não foi só ele, essa crise aí está pegando vários bancos, bancos regionais, são bancos pequenos, a gente não tem isso aí no Brasil, tá? Olha aqui, um outro caindo também bastante, mais um caindo, a coisa tá feia em relação aos bancos, tá? Não tá igual a crise de 2008 ainda, a gente olhando aqui o gráfico da crise de 2008, vocês estão vendo que foi muito pior, mas está começando a escalar. Ah, foi o Silvergate, depois o Silicon Valley, o Credit Suisse lá fora, o First Republic, Signature, o Western Alliance. Então a gente está vendo uma crise bancária. O JP Morgan pegou o First Republic, tá? Então ele já pegou esse banco. E o que está acontecendo? Eu vou explicar para vocês. Aqui nos Estados Unidos tem vários bancos regionais. Aqui, por exemplo, eu acabei de passar andando para esse Starbucks por um banco que eu nunca ouvi falar, tá? Que deve ser um banco regional daqui. É da cidade, da região, nessa área que eu tô é rural, deve atender a turma daqui. Então as cidades têm os seus banquinhos. A gente não tem isso no Brasil. Você não tem o banco de Búzios, você não tem o banco de Barueri, né? Banco de São Januário, do Vasco, deveria, porque o pessoal do Vasco é diferenciado, tem uma condição de vida melhor. Mas poderia ter o Banco Cruz Maltino, poderia ter. Aqui nos Estados Unidos tem uma porrada de banco. O que acontece? Quando o primeiro banquinho desse quebrou, a turma pensou o seguinte, opa, eu não vou deixar mais o meu dinheiro em banco pequeno não, vou mover para banco grande. Então todos os banquinhos estão tendo saques e a galera está levando para banco grande, porque o pessoal pensa aqui o seguinte, o banco pequeno o governo pode deixar quebrar. Bank of America, Wells Fargo, esses bancões não vão quebrar.
Então a turma está tirando dos bancos pequenos e levando para os bancões. É como se no Brasil a gente tivesse vários bancos regionais e agora todo mundo pegasse e falasse, ó, tô com medo desses bancos, vou para o Itaú, vou para o Bradesco, vou para o Santander. E aí os bancos estão quebrando. Porra, Charlão, mas por que o banco está quebrando? Ele não tem dinheiro para dar para o cliente? Tem, mas esse dinheiro está emprestado. Eu vou falar um negócio para vocês. Qualquer banco no mundo, anota aí e me cobra. Se todo mundo for sacar o dinheiro, ele quebra. Ah, por que ele quebra? Porque ele não está com o teu dinheiro. Quando você deixou o dinheiro lá, você queria uma remuneração. Então ele pegou o teu dinheiro e emprestou. Ele empresta até mais do que só o teu dinheiro. Mas isso também é um tema para outro vídeo, né? Ele pegou lá 1 milhão que você colocou na conta. Você chegou lá na boca do caixa com uma maleta, colocou 1 milhão. Aí ele vai pegar esse 1 milhão e emprestar no cheque especial para o seu Zé, vai emprestar, fazer um financiamento de veículo para a Dona Maria. Ele pegou teu dinheiro e colocou. Se você chegar lá no dia seguinte e falar, eu quero o meu 1 milhão, ele vai falar, ah, agora calma, eu preciso 60 meses para a Dona Maria pagar as parcelas do carro para te dar o dinheiro. Então, todo mundo querendo sacar o dinheiro do banco, o banco quebra. E aí o governo vai ter que salvar, de alguma forma, esses bancos. Tá? Então, essa é a situação aqui. A gente não tem essa situação no Brasil. Eu expliquei tudo isso, dessa volta, desculpa, para explicar para vocês o seguinte, essa situação a gente não tem. Ah, então o banco no Brasil pode quebrar? Pode, por outros motivos, não pelos motivos desse problema que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, que aí eu estou vendo as notícias daqui, estou entendendo e tudo mais, tá? O dólar no Brasil caiu, eu acho que é um movimento que vai continuar acontecendo por um tempo. O Bitcoin ali, depois que o Fed subiu o juro, não teve tanta mudança, né? Ele subiu um pouquinho, mas está bem parado nessa faixa aí dos 29 a 30 mil dólares. Na Europa, eles também estão com problema de inflação, elevaram os juros, tá? Mas eu acho que também deve estar provavelmente chegando no final do ciclo de alta. Então, Estados Unidos subindo, Europa subindo, Austrália subindo, Argentina subindo pra caralho. Só que eu ainda acredito, gente, que o topo, né, o teto desse juro, a gente está chegando perto. E por isso que eu já falei para vocês no último vídeo que eu me animo um pouco. Não com a situação atual, mas que eu tô vendo uma luz no fim do túnel. E agora é sério, a gente vai chegar no final dessa alta de juros, tá? Isso vai acontecer, já está contratado. A não ser que comece uma nova guerra, uma nova coisa, mas aí, pelo amor de Deus, né, gente? Porra! Entendeu? E aqui eu não posso bater na mesa, que já estão de olho em mim, que Starbucks não gosta que filme. Eu já fui expulso de um na Argentina, aqui nos Estados Unidos, eu não quero problema, tá? Então vamos seguir falando agora sobre a taxa Selic, que é o que importa para nós brasileiros. Então o Banco Central fez a reunião, acabou votando pela manutenção, sexta vez seguida dessa manutenção. É isso que eu tô falando, chegou no teto, olha o gráfico aqui, né? 14,25 lá atrás, agora 13,75, então a gente chegou no topo. O que a gente pode tirar dessa reunião, tá? Que tivemos a manutenção, mas não tivemos um sinal de corte. Mas eu sei que o governo vai cortar. Eles até disseram que estão dispostos a subir a taxa de juro, se possível, mas eu não acho que isso vai acontecer. O mercado acredita numa Selic de 12,50 até o final do ano. Então, pô, Charlão, enquanto vai acabar a Selic no final do ano? Cara, 13, 12,50, entre 12 e 13, podendo ser 12, num cenário mais otimista, e podendo ser 13 num cenário médio. Ah, cenário pessimista, essa mesma merda aqui, não vai cair a Selic, tá? Mas provavelmente vai. Então a gente está vindo aí de um longo período de alta, várias reuniões em que nada aconteceu e agora vai começar a cair. Vocês já sabem o que vai acontecer com os fundos imobiliários, com as ações. Por isso eu estou me posicionando, devo fazer até um aporte maior agora também. Me acompanhe lá no Instagram para saber, tá? O IPCA ficou já abaixo do teto pela primeira vez desde fevereiro de 2021. Então olha aí a taxa Selic fazendo efeito. Esse aqui é o ponto, tá? E o Lula não entendeu uma coisa. Ele enviou para o Congresso uma lei para aumentar o salário mínimo. Isso pode sinalizar para o Copom o seguinte: o governo vai aumentar a despesa. Se o governo vai aumentar a despesa, a gente tem que manter o juro alto. Então, estão vendo como atrapalha, né? Volto a falar, eu e o Lula a gente quer a mesma coisa, que a Selic caia. Qual o erro do governo? Gastar demais. Não é só no Brasil, é na Argentina, na Venezuela, você que me acompanha aqui já sabe. O governo, quando gasta demais, quando imprime dinheiro, quando se endivida, ele acaba fazendo com que o juro suba, porque a inflação sobe, entendeu? O Ibovespa reagiu aqui com uma queda pequena, tá? Então não teve nenhum grande problema.
E para quem quer saber quanto está rendendo hoje, Charlão, como é que está essa coisa, quanto rende hoje tal com essa Selic? Eu vou deixar uma matéria aqui embaixo, é gratuito do site, tá? Eu vou deixar uma matéria aqui embaixo, vocês abram o link aí, porque tem quanto rende, né? No CDB, numa LCI, numa LCA, vocês podem ver esse gráfico aqui, óbvio que a poupança rende muito menos, mas você tem CDB de banco grandão aqui, pagando bem, 12,79, o Tesouro mesmo, você ainda consegue ali a 13, já está começando a cair, o IPCA já é 5,89, já não tem mais aquele IPCA mais 6,30. Então, o que dá para a gente resumir aqui, porque foi uma semana importante, por isso que eu gravei o vídeo mesmo com barulho, confusão e tal. O juro subiu por aqui, provavelmente foi a última alta. O juro está subindo no mundo, estamos chegando no final desse ciclo. Sexta vez que o Copom mantém a taxa de juro. Na próxima reunião, pode cair 0,25, tá? A depender de o governo organizar melhor o arcabouço, parar de votar coisa que suba e organizar a casa. O Brasil está muito parado, a gente já vem falando sobre isso, né? Meio do ano, nenhuma lei, nenhuma regra, nada de bom, só PL de censura, fim do saneamento, que até o Congresso votou contra agora. Então, o resumo é que eu sigo de forma otimista, porque a gente está chegando no teto. Já tinha no Brasil 13,75, já era o teto, e agora aqui nos Estados Unidos também já chegamos no teto. Então é isso, acho que a conclusão é que é um momento para otimismo, tá? E antes de ir embora, eu peço 3 coisas, na realidade. Me sigam no Instagram para acompanhar o evento do Buffer e tudo mais, o que eu estou postando em outro evento que eu vou. Se inscrevam aqui no canal e me digam nos comentários. Com essa confusão toda, juros subindo e tal, vocês estão preferindo a renda fixa ou a renda variável? É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho e até a próxima.